Estamos de volta ao nosso segundo bloco e agora seria o momento de dar não só a destruição, mas a construção, né? Jesus foi chamado de comilão e beberrão ao longo da sua vida pública e disto não se pode duvidar historicamente. Jesus jamais recusou convite para almoçar ou cear com quem quer que fosse. Jesus não tinha a áurea de um grande asceta ou uma pessoa muito dada a jejuns como João Batista. Dentre as diversas refeições que Jesus tomou, uma foi a última, e nós a conhecemos com o nome de Última Ceia. Porém, é bem possível que dentre todas elas, uma, não a última, se tenha fixado enormemente na memória quer dos discípulos, quer da igreja primitiva, anteriormente ainda à redação evangélica. E eu não excluo, assim, a possibilidade de uma refeição de Jesus com uma multidão grande à beira-mar ter sido realizada num ambiente altamente escatológico de expectativa do reino de Deus. Até aí se pode ir historicamente. Agora, é claro, com o texto que nós temos, com o instrumental em mãos, é impossível reconstruir o que realmente pode ter acontecido nessa refeição. Como não sou racionalista, eu não nego a priori a presença do sobrenatural. Agora, diante desta impossibilidade, existem releituras que se fazem deste texto. Assim, por exemplo, existe uma releitura em clave sociológica. Jesus teria pedido a cada membro que colocasse em comum o que tinha trazido e desta maneira todos se saciaram. Ao lado de uma leitura sociológica, existe uma leitura espiritualizante. O pão que interessa a Jesus é, na verdade, o pão da palavra de Deus, que os homens não se podem dar. Existem leituras psicológicas. Na verdade, eu não desqualifico nenhuma delas. Porém, eu não acredito que o evangelista ou os evangelistas tenham pensado em algo do ponto de vista sociológico ou solidário ou mesmo espiritual ou psicológico. Agora, no episódio que vem a seguir, eu sou bem mais cauteloso do ponto de vista histórico. É claro que, anunciada assim, explicada assim, a multiplicação dos pães, ela tem grande influência e grande substância na vida da igreja. A igreja sempre leu e releu este texto com óleos eucarísticos. E eu disse que motivos eucarísticos de uma última ceia vieram parar aqui também. Ou seja, aquela refeição toda especial recebeu
na tradição oral, ainda pré-evangélica, uma conotação ou um colorido eucarístico. E eu acredito piamente que as comunidades cristãs das origens, e de Mateus em particular, estivessem muito mais preocupadas com a Eucaristia do que com a possibilidade do simples milagre pelo gosto do maravilhoso, do espetacular ou do extraordinário. Vamos ao segundo episódio, que acontece no texto unido ao primeiro. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte, a fim de orar, a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Mas atenção, não se diz que os discípulos corriam perigo. Não é como na tempestade apaziguada, com um barco já se enchendo de água. Apenas um vento contrário e uma remagem difícil. Isto deve ser bem detectado. Na quarta vigília da noite... A quarta vigília da noite é o período que vai entre as 3 e as 6 da manhã. Na tradição bíblica, é o momento em que Deus vem em auxílio a alguém. Ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: tende confiança, sou eu. Bem, vamos fazer uma pausa aqui. Em primeiro lugar, este é também um dos 7 sobre a natureza, caminhar sobre as águas do mar. Deve ser entendido o texto como caminhando mesmo, e não uma espécie de erro óptico dos discípulos que o viram caminhar pela praia e imaginaram que estivesse caminhando sobre as águas. Não, o texto diz que estava caminhando sobre as águas. Deve ser tomado ao pé da letra. Essa seria uma maneira de se fugir à dificuldade. É claro que a dificuldade é enorme do ponto de vista histórico. Quem caminha sobre as águas? Quem pode caminhar sobre as águas? No Novo Testamento, no Antigo Testamento, isto é privilégio de Deus. Deus e apenas Deus domina a fúria do mar, a fúria das tempestades, a fúria das ondas. Apenas Deus é capaz de conter o mar. Deus exerce o seu poder total sobre as águas do mar. Isto se vê no livro de Jó, sobretudo, e também em diversos salmos. Deus tem domínio completo sobre o mar. Aqui, eu acredito que o texto não deva ser lido historicamente. Por quê? Não porque eu seja racionalista. Não porque eu não aceite a presença do sobrenatural. Não. A razão é outra. Jesus, e este é um motivo muito forte, nunca fez milagres sem necessidade. Nunca fez milagres espetaculares. Nunca fez milagres para chamar a atenção sobre si. Esta é uma tentação do diabo. E uma das tentações de Jesus. O diabo o levou para o lugar mais alto do templo e disse: lança-te para baixo. E lhe cita o Salmo 90, porque os anjos virão segurar-te
para que não firas os teus pés em alguma pedra. Isto é provocar o espetacular, o grandioso e, ao mesmo tempo, tentar a Deus. Jesus não tinha necessidade de fazer este milagre. Não havia perigo algum por parte dos discípulos. No entanto, o que se quer aqui dizer é que os poderes de Deus sobre as águas se transferem agora para Jesus. É um texto que se perde em historicidade, ganha em teologia e cristologia. O que era privilégio exclusivo de Deus, agora passa a ser algo de Jesus também. O nosso tempo está encerrado. Eu tenho que parar por aqui, mas volto a isto na próxima semana, se Deus quiser. Obrigado.